Vocês já se sentiram como se houvesse um segredo, algo que ninguém ousa discutir abertamente sobre o envelhecimento, especialmente depois dos 70, aquelas verdades desconfortáveis, as dificuldades que surgem quando se chega a uma certa idade, mas que são silenciadas pela ideia de que deveríamos estar apenas felizes por estarmos cá. Parece que vivemos numa cultura onde falar sobre as dores reais do envelhecimento é quase um tabu. A verdade é que, para muitos de nós, atingir os 70 anos e ir além traz desafios que raramente são reconhecidos. Não se trata apenas das rugas ou dos cabelos brancos, mas de questões profundas que afetam o nosso dia a dia. A nossa mente e o nosso espírito. É como se, de repente, o mundo esperasse que continuássemos a sorrir, enquanto internamente enfrentamos batalhas silenciosas. Neste vídeo, vamos mergulhar nas 7 partes mais difíceis de envelhecer depois dos 70, aquelas que quase ninguém menciona, mas que são cruciais para que vocês saibam e possam navegar melhor. Não se preocupem, não é para desanimar, mas sim para iluminar o caminho, oferecer compreensão e, mais importante, mostrar que não estão sozinhos. Ao entendermos esses desafios, podemos encontrar estratégias para os enfrentar e até mesmo para encontrar uma nova alegria e propósito. Fiquem comigo até ao fim, porque há algo que vos vai surpreender e pode mudar a vossa perspectiva sobre esta fase da vida. Vamos começar com a primeira realidade que muitas vezes nos atinge como um raio silencioso: a solidão. Não é a solidão de não ter ninguém por perto, mas a de ver o nosso círculo social e familiar mudar drasticamente. Amigos de uma vida partem. Alguns ficam doentes e limitados. Outros mudam-se para mais perto dos filhos. Aqueles encontros semanais que eram tão naturais tornam-se memórias distantes. Os filhos estão ocupados com as suas próprias vidas. Netos crescem e têm as suas rotinas. De repente, os dias podem parecer mais vazios do que antes. Acordar sem um telefonema para fazer, sem um café marcado com um amigo de longa data, sem a agitação da casa cheia. É uma dor profunda que se instala. Não porque não nos amem, mas porque as dinâmicas da vida simplesmente mudam. Sentir-se isolado pode ser avassalador, levando a um sentimento de desconexão com o mundo. Mas como podemos enfrentar isto? É crucial sermos proativos. Em vez de esperar que a vida nos traga pessoas, temos de ir ao encontro dela. Que tal inscrever-se num clube de leitura, numa aula de dança para a terceira idade, ou num grupo de voluntariado à igreja local, o centro comunitário, ou até mesmo um grupo online com interesses semelhantes podem ser um porto seguro. É difícil, eu sei. A energia pode não ser a mesma. A vontade de sair de casa pode faltar em dias mais cinzentos. Mas cada pequeno passo, cada nova interação, mesmo que seja apenas um sorriso a um vizinho ou uma conversa mais longa no supermercado, é um tijolo na construção de uma nova rede de apoio. Lembrem-se, a qualidade das conexões importa mais do que a quantidade. 1 ou 2 amigos verdadeiros, com quem se sinta à vontade para partilhar os vossos pensamentos, podem fazer toda a diferença. E nunca subestimem o poder de uma videochamada com a família distante. Manter esses laços, mesmo que virtuais, é vital. É sobre redefinir o que significa ter companhia e encontrar novas formas de preencher essa necessidade humana fundamental. Depois, a segunda parte que nos apanha desprevenidos, a batalha constante com o nosso próprio corpo. Não estou a falar apenas das rugas ou dos cabelos brancos que vemos no espelho. Isso é o de menos. Falo da traição interna que parece acontecer. O corpo, que antes era um aliado forte e resiliente, começa a apresentar dores inesperadas. A memória falha nos momentos menos oportunos. E a energia que tínhamos para fazer tudo o que queríamos
parece esgotar-se mais rápido. É frustrante querer levantar-se e sentir os joelhos a protestar. Ou esquecer o nome daquele ator famoso que estava na ponta da língua. Parece que estamos numa luta diária para manter o corpo em funcionamento. E isso afeta a nossa autoimagem e a nossa confiança. De repente, tarefas simples como carregar as compras, subir escadas, ou mesmo caminhar longas distâncias tornam-se um desafio. Podemos começar a evitar atividades que amávamos porque nos sentimos velhos demais ou com medo de cair. Esta mudança é dolorosa porque nos lembra da nossa vulnerabilidade. O que fazer então? A aceitação é o primeiro passo, mas não significa desistir. Pelo contrário, significa adaptar. Se o seu corpo não consegue correr maratonas, talvez consiga fazer caminhadas diárias no parque. Se os exercícios de alto impacto são dolorosos, a natação ou o tai chi podem ser mais benéficos. A alimentação torna-se ainda mais crucial comer alimentos frescos, integrais, ricos em nutrientes. Para dar ao seu corpo o combustível de que ele precisa, pequenas mudanças podem ter um impacto enorme. E a mente? Manter a mente ativa é tão importante quanto manter o corpo. Leiam, façam palavras cruzadas, aprendam algo novo, conversem. Desafiar o cérebro ajuda a manter a sua agilidade. Não se comparem com o que eram há 20 anos. Celebrem o que o vosso corpo ainda consegue fazer e sejam gentis com ele. Cuidar de si agora é um ato de amor próprio e de respeito pela jornada que o vosso corpo vos permitiu ter. É encontrar novas maneiras de se movimentar e de se sentir bem, adaptando-se às novas realidades. Por fim, a terceira parte difícil que raramente discutimos é a das areias movediças da nossa independência. Durante a maior parte das nossas vidas, fomos nós que decidimos, que fizemos, que fomos responsáveis. Tínhamos a liberdade de ir e vir, de conduzir o nosso carro para onde quiséssemos, de gerir a nossa casa, as nossas finanças. De repente, podem surgir momentos em que essa autonomia começa a ser questionada ou diminuída. Pode ser a recomendação médica para deixar de conduzir, a dificuldade em lidar com as contas online, ou a necessidade de pedir ajuda para tarefas domésticas que antes fazíamos com facilidade. Essa perda gradual de controle sobre a nossa própria vida é devastadora. Sentimos que estamos a perder uma parte de quem somos, que a nossa capacidade de escolha está a ser tirada de nós. A sensação de ser um fardo para os filhos, ou de depender de outros, é algo que atinge profundamente o nosso orgulho e a nossa identidade. É um golpe na nossa dignidade. É fácil ficar frustrado, irritado, ou até mesmo deprimido com esta situação. Mas há formas de navegar nestas águas turbulentas. Primeiro, a comunicação. Falem abertamente com a vossa família sobre o que vos preocupa. Exprimam as vossas necessidades e os vossos medos, em vez de verem a ajuda como uma perda de independência. Vejam-na como uma colaboração. Talvez não consigam conduzir para viagens longas, mas podem encontrar alternativas como transportes públicos adaptados ou táxis. Para as finanças, talvez seja a hora de envolver um filho de confiança para vos ajudar a organizar as coisas, mas mantendo a decisão final convosco. Procurem tecnologias assistivas que possam ajudar a manter a autonomia, como assistentes de voz ou dispositivos de segurança em casa. É sobre encontrar um equilíbrio entre a necessidade de apoio e o desejo de manter o máximo de autonomia possível. E lembrem-se, pedir ajuda não é um sinal de fraqueza, é um sinal de sabedoria e de reconhecimento dos vossos limites atuais. É uma nova forma de ser independente, adaptada à fase da vida em que se encontram. É essencial procurar soluções criativas e aceitar que o apoio não vos torna menos capazes.
mas sim mais seguros e confortáveis. Agora que falamos sobre a solidão, as mudanças físicas e a independência, vamos mergulhar na quarta parte, que nos tira ao chão a diminuição do propósito. Ao longo da vida, muitos de nós fomos definidos pelo nosso trabalho, pela nossa família, pelo papel ativo que desempenhávamos na comunidade. Éramos pais, profissionais, vizinhos, voluntários, tínhamos horários, responsabilidades, um sentido claro do nosso valor e contribuição. Mas, depois dos 70, especialmente após a reforma, ou quando os filhos já estão completamente independentes, pode surgir uma sensação de vazio. O que é que eu faço agora? Ecoa na mente, de repente. Os dias parecem longos e sem direção. E a pergunta, qual é o meu propósito? Pode tornar-se avassaladora. Muitos sentem que a sua utilidade diminuiu, que a sua voz já não tem o mesmo peso. Essa ausência de um objetivo claro pode levar à apatia, à perda de interesse nas coisas e até à depressão. Mas o propósito não desaparece com a idade, ele apenas se transforma. É hora de redefinir o que significa ser útil e significativo. Pensem nas paixões que talvez tenham sido deixadas de lado: pintar, escrever, jardinagem, música. Há alguma causa que vos interesse? O voluntariado pode ser uma fonte incrível de novo propósito. Seja num hospital, numa escola, numa associação de animais ou num banco alimentar. Partilhar a vossa sabedoria e experiência com as gerações mais jovens. Seja informalmente com netos ou num programa de mentoria. É um valor inestimável. Aprender algo completamente novo, como um idioma ou uma nova habilidade digital, pode abrir portas para novos interesses e conexões. O propósito não precisa ser grandioso. Pode ser tão simples quanto cuidar de um animal de estimação ou manter um jardim vibrante. É sobre encontrar alegria nas pequenas coisas e reconhecer que a vossa existência, por si só, é um propósito. A quinta dificuldade que nos assombra, e que pouca gente ousa mencionar, é a sensação de nos tornarmos invisíveis. É como se, de um momento para o outro, a sociedade nos passasse a tratar de forma diferente. Conversas que se interrompem quando nos aproximamos. O sentimento de sermos ignorados numa loja. A maneira como os mais novos, por vezes, falam conosco como se fôssemos crianças. Ou as nossas opiniões são descartadas como coisas de velho. A sabedoria e a experiência acumuladas ao longo de décadas parecem perder valor. É como se a nossa identidade, aquilo que construímos durante toda a vida, se desvanecesse aos olhos dos outros. Essa invisibilidade pode ser profundamente dolorosa, minando a nossa autoestima e fazendo-nos sentir marginalizados. Podemos começar a duvidar do nosso próprio valor e a retrair-nos ainda mais. Como podemos combater esta sensação? Em primeiro lugar, não se calem, a vossa voz importa. Partilhem as vossas histórias, as vossas opiniões, as vossas memórias. Se sentirem que estão a ser desrespeitados, expressem-no de forma calma e assertiva. Não permitam que vos diminuam. Encontrem espaços onde a vossa voz seja valorizada. Sejam grupos de discussão, clubes, ou mesmo plataformas online, onde possam partilhar as vossas perspectivas. Vista-se como se sentem bem. Continuem a cuidar de vocês e a manter os vossos interesses. A vossa aparência pode mudar, mas a vossa essência e quem vocês são por dentro não se apagam. Sejam um modelo de envelhecimento ativo e engajado. Mostrem, com as vossas ações e o vosso espírito, que a idade é apenas um número e que a vossa contribuição para o mundo ainda é válida e necessária. A invisibilidade é muitas vezes uma percepção social. Mas também podemos empoderar-nos ao recusar aceitá-la.
e ao continuar a ocupar o nosso lugar no mundo com confiança e orgulho. Em sexto lugar, e talvez uma das mais pesadas, é o peso da perda contínua. Ao longo da vida, todos enfrentamos perdas. Mas depois dos 70, a frequência e a intensidade dessas perdas parecem acelerar. É a perda de um cônjuge que partilhou convosco décadas de vida. De irmãos que foram os vossos primeiros amigos. De amigos de longa data com quem partilhavam memórias inestimáveis. Cada despedida é um rasgo na alma. E a acumulação dessas perdas pode ser esmagadora. Parece que mal nos recuperamos de uma dor. E outra já está à porta. O mundo à nossa volta muda à medida que as pessoas que conhecemos e amamos nos deixam. Pode surgir um medo de ficar sozinho, de ser o próximo, ou simplesmente de não ter mais ninguém para partilhar a vida. O luto é um processo complexo e é crucial permitir-se senti-lo. Não há um tempo certo para o luto, e cada um lida com ele de forma diferente. É importante procurar apoio, seja em grupos de luto, com um terapeuta, ou simplesmente desabafando com alguém de confiança. Não se isole. Partilhar as memórias do ente querido, falar sobre eles, é uma forma de os manter vivos e de processar a dor. Permita-se chorar, sentir a raiva, a tristeza, o vazio. É tudo parte do processo. E, por mais difícil que seja, procure manter a conexão com a vida, continuar a fazer as coisas que vos dão alegria, a sair, a estar com as pessoas que ainda estão convosco. Não é desrespeitar quem partiu. É honrar a vida que vos foi dada. É sobre encontrar formas de carregar a memória do amor, sem deixar que a dor vos consuma por completo. Finalmente, a sétima parte. A mais silenciosa e muitas vezes a mais assustadora é o medo não dito do futuro. Este medo pode ter muitas faces. O medo de ficar doente e perder a autonomia, de se tornar um fardo para a família, de ter dores constantes, ou de enfrentar a morte sozinho. Há uma ansiedade constante sobre o que o amanhã trará, sobre a deterioração da saúde, sobre a capacidade de continuar a gerir a própria vida. As notícias sobre doenças, sobre acidentes, sobre a fragilidade da vida, podem intensificar este medo. É um receio que raramente se partilha, porque parece um pensamento mórbido ou uma falta de fé. Mas é real e é humano. O que podemos fazer para mitigar este medo? Concentrar-se no presente é fundamental. O futuro é incerto para todos, em qualquer idade, mas especialmente quando se chega aos 70. Pratiquem a atenção plena. Desfrutem dos pequenos momentos de alegria, da beleza de um pôr do sol, do sabor de uma refeição, de uma conversa agradável. Planear o que pode ser planeado, como arranjar a casa para a tornar mais segura, organizar documentos importantes ou discutir preferências de cuidados de saúde com a família. Pode aliviar alguma da ansiedade, exercer algum controlo sobre o que é possível controlar. E, talvez o mais importante, cultivem a espiritualidade, a fé ou uma filosofia de vida que vos traga paz e aceitação perante a finitude. Lembrem-se que a vida é um ciclo, e cada fase tem a sua própria beleza e os seus próprios desafios. Abrace a incerteza com a maior serenidade possível, concentrando-se em viver cada dia com gratidão e propósito. Em vez de se deixar consumir pelo que poderá vir, o medo existe, sim, mas não precisa de vos definir. Chegamos ao fim da nossa conversa, e espero que esta exploração das 7 partes mais difíceis de envelhecer, depois dos 70, tenha sido mais do que apenas um reconhecimento de desafios. Quero que sintam que não estão sozinhos nas vossas experiências. Falamos da solidão silenciosa que pode instalar-se quando o nosso círculo social se altera. Da luta diária com o nosso próprio corpo que já não responde da mesma forma.
e da dolorosa perda de independência que nos obriga a redefinir a nossa autonomia. Exploramos a diminuição do propósito que pode surgir quando as antigas rotinas se desvanecem. A sensação de nos tornarmos invisíveis aos olhos de uma sociedade que por vezes esquece a sabedoria dos mais velhos. E o peso avassalador da perda contínua de entes queridos. Por fim, abordamos o medo não dito do futuro, com as suas incertezas e a sua ansiedade sobre o que está por vir. Perceber estas realidades não é para nos afundarmos na tristeza, mas sim para nos libertarmos. É para nos dar permissão para sentir, para chorar, para reconhecer que é difícil e que está tudo bem em sentirmos-nos assim. A aceitação é um poder tremendo, pois só quando aceitamos uma situação podemos realmente começar a trabalhar nela. Lembrem-se, pequenos passos, gestos simples, podem fazer uma diferença gigantesca na vossa saúde e felicidade. Seja a procurar uma nova atividade social, a adaptar a vossa rotina de exercícios, a pedir ajuda quando necessário, sem vergonha, a encontrar um novo hobby que vos dê alegria e propósito, a insistir para que a vossa voz seja ouvida, a permitir-se viver o luto de forma saudável, ou a praticar a gratidão pelo presente. E agora, para a surpresa que vos prometi no início deste vídeo. A surpresa esta, embora estas partes de envelhecer sejam inegavelmente difíceis e muitas vezes dolorosas. Elas contêm em si a semente para uma das fases mais autênticas e profundas da vossa vida. Quando nos confrontamos com a nossa vulnerabilidade, com as nossas perdas e os nossos medos, somos forçados a despir-nos de muitas das máscaras e das expectativas que carregamos ao longo da vida. É nesta fase que a verdadeira sabedoria pode florescer. É o tempo de se conhecerem de uma forma mais íntima, de reavaliar o que realmente importa, de valorizar as conexões genuínas e os momentos simples. A surpresa é que, ao abraçar estas dificuldades com coragem e autocompaixão, vocês podem descobrir uma paz e uma clareza que talvez nunca tivessem experimentado antes. É uma oportunidade para viver uma vida mais verdadeira, mais presente e mais alinhada com a vossa essência. A velhice não é apenas uma acumulação de perdas. É também um período de profunda transformação e de crescimento espiritual. Se permitirmos que seja, é um convite para olhar para dentro e redescobrir a força e a beleza que sempre estiveram lá. Espero sinceramente que estas palavras vos tenham tocado de alguma forma. Partilhem as vossas experiências e pensamentos nos comentários abaixo. Quais destas partes ressoou mais convosco? Há alguma outra dificuldade que sentem que não é falada o suficiente? A vossa partilha pode ajudar muitos outros que se sentem sozinhos. Se gostaram deste vídeo e acharam útil, por favor, deixem um like para que mais pessoas possam encontrá-lo. E subscrevam o canal para mais conteúdo que vos ajude a navegar esta fase da vida com mais leveza e alegria. Lembrem-se sempre, cada dia é uma oportunidade para viver plenamente. Não importa a idade. Vocês têm valor, têm voz e têm a capacidade de moldar a vossa própria felicidade. Vivam a vossa melhor vida em todas as idades. A vossa jornada é única e preciosa.